Olá e bem-vindos. Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para perceber como é que, peça por peça, ao longo de um século, a monarquia portuguesa chegou ao fim. É quase como o efeito dominó e vamos seguir as pistas usando selos e postais da época como nosso guia. Ok, vamos a isto. A nossa história começa, como muitas nesta altura, com uma faísca. Uma faísca vinda de França. E com ela vinham três palavras que iam mudar o mundo: liberdade, igualdade e fraternidade. Ideais que, claro, iam abanar as velhas estruturas de poder por toda a Europa. E claro, esta ideia era uma ameaça direta a tudo o que estava estabelecido ao sistema que governava a Europa há séculos, um sistema conhecido como o Antigo Regime. Ora bem, o que era este antigo regime? Era um sistema em que a sociedade estava dividida em caixinhas muito bem definidas: clero, nobreza e povo, cada um no seu lugar. E no topo, o rei, cuja palavra era lei. Parecia imutável, não é? Pois a Revolução Francesa de 1789 veio mostrar que não era bem assim. De repente, ficou claro que esta ordem podia ser virada do avesso, e isso inspirou a criação de partidos republicanos por todo o lado. A semente da mudança estava lançada. E estas ideias não demoraram a bater à porta de Portugal. Só que não chegaram em livros ou em panfletos. Chegaram à força, com as botas dos exércitos de Napoleão. Foi o início da Guerra Peninsular e de uma série de invasões francesas que iam, literalmente, abalar os alicerces da monarquia. Imaginem a cena. Em 1807, o general Junot entra em Lisboa e o trono está vazio. A família real já estava a navegar para o Brasil. Esta fuga criou um vazio de poder gigantesco e deixou o país à mercê dos invasores, a enfrentar impostos brutais e uma miséria generalizada. Isto teve um efeito duplo. Por um lado, claro, o ódio aos franceses cresceu, mas por outro, começou a nascer uma pergunta incómoda: que rei é este que abandona o seu povo? A coroa começava a ser questionada. E esta decisão de levar a corte para o Brasil, uau, as consequências foram enormes e para os dois lados do Atlântico. Em Portugal, a autoridade do rei ficou obviamente enfraquecida. No Brasil, por outro lado, o processo de independência ganhou um balanço que já não ia parar. Foi, em muitos aspectos, um verdadeiro tiro no pé. Bem, os franceses foram expulsos. A guerra com o inimigo de fora acabou. Mas a paz, essa não chegou. O campo de batalha simplesmente mudou de sítio. Passou a ser interno. As décadas seguintes foram de uma instabilidade tremenda. As armas deram lugar às palavras e às ideias. A luta agora era outra. E a primeira grande batalha foi uma batalha cultural, uma luta pela alma e pelo futuro do pensamento em Portugal. Tudo se centrou num debate literário conhecido como a Questão Coimbra. De um lado, os tradicionalistas, que defendiam uma arte mais, digamos, comportada. Do outro, os inovadores, que diziam que a arte tinha de ser uma ferramenta de mudança social. Mas atenção, isto não era só sobre poesia. Era um choque de gerações, um sintoma claro de que o país estava a mudar e a contestação política estava a crescer. E depois caiu outra peça do dominó. E esta caiu bem perto e fez muito barulho. O Brasil, que já tinha sido a casa da corte portuguesa, declara-se uma república. E para o fazer, depõe o seu imperador, que convém não esquecer, era da família real portuguesa. De um momento para o outro, os republicanos portugueses tinham um exemplo perfeito ali mesmo ao lado de que era possível, e falava-se a mesma língua. Entramos assim na década final da monarquia. E esta reta final vai ser marcada por dois acontecimentos, dois desastres, na verdade, que vão cavar um fosso tão fundo entre a coroa e o povo que já não haveria como fechar. O primeiro golpe tem a ver com o império e com o orgulho nacional. Portugal tinha uma ambição: unir Angola a Moçambique, criando um grande território em África, o famoso mapa cor-de-rosa. Só que havia um problema. A maior potência da época, a Grã-Bretanha, disse não. O ultimato britânico de 1890 foi isso mesmo, uma ordem para Portugal recuar. E quando o rei Dom Carlos cedeu, foi o caos. Os republicanos aproveitaram a oportunidade perfeita. Acusaram o rei de fraqueza, de traição, de humilhar o país. O escândalo foi tão grande que até o nosso hino, a portuguesa, nasceu aqui como um grito de revolta contra os bretões. Se o primeiro golpe foi uma humilhação, o segundo foi uma tragédia. Uma tragédia de sangue em pleno coração de Lisboa. Estamos na Praça do Comércio. A carruagem real passa e, de repente, tiros. O rei Dom Carlos e o príncipe herdeiro Luís Filipe são assassinados. O regicídio foi um choque brutal que parou o país. Qualquer esperança de reformar a monarquia de forma pacífica morreu ali. A porta estava aberta para a violência. E a última peça do dominó, bem, essa estava a abanar por um fio. Com a monarquia ferida de morte e o sentimento republicano mais forte do que nunca, estava tudo a postos para o capítulo final.
Pensem nisto como uma tempestade perfeita. Tínhamos a humilhação do ultimato, os gastos da família real, a instabilidade política que não tinha fim, a influência da Igreja e, por baixo de tudo isto, um desejo enorme de modernizar o país. Todos estes ingredientes juntaram-se e criaram o clima perfeito para a Revolução. E a Revolução foi incrivelmente rápida. Começou a 2 de outubro de 1910 e na manhã do dia 5 já tudo tinha acabado. A monarquia tinha caído. Momentos decisivos, como o bombardeamento do Palácio Real a partir de navios no Tejo, mostraram que não havia volta a dar. O último rei, Dom Manuel II, partiu para o exílio e um capítulo de quase 800 anos chegava ao fim. A monarquia tinha caído, sim, mas destruir é quase sempre mais fácil do que construir. A proclamação da República na varanda da Câmara de Lisboa não era o fim da história, era apenas o fim do primeiro ato. Agora começava o verdadeiro desafio. Como é que se constrói uma república? E, mais importante, como é que se constrói um país que viva de acordo com os ideais que o levaram a esta revolução?